Boa tarde, estou aqui novamente com Mike Quarles e ele vai se apresentar e vai falar do que ele vai falar nessa apresentação. My name is Mike Quarles. I am the director of the Grace Walk Recovery Ministry. Meu nome é Mike Quarles e eu sou o diretor do Ministério Caminhada na Graça voltado à área de recuperação. The reason I am in recovery ministry is because I struggled with alcoholism myself for 8 long years. E o motivo que eu estou envolvido nesse ministério voltado especificamente para restauração ou recuperação é que eu lutei com alcoolismo durante 8 longos anos. Today I'd like to share my testimony of how I found my freedom from alcoholism. Então hoje eu quero compartilhar com vocês como foi que eu tenho experimentado libertação do alcoolismo. I call my testimony the strange odyssey of a legalistic preacher who became a drunk, discovered grace, and was set free. Uau! É um longo nome. Ele diz que o testemunho dele é mais ou menos algo assim: a estranha odisseia de um pastor legalista que se tornou um alcoólatra e que encontrou a liberdade na graça. The reason I share my story is I like to share the truth that sets people free. O motivo que eu gosto de contar a minha história é que eu realmente fico muito contente de repartir com todos a verdade que liberta as pessoas. And so really this is my personal journey of how God taught me how to be free in Christ. Então, eu vou falar para vocês a respeito da minha jornada pessoal, de como foi que Deus me ensinou a ser livre em Jesus Cristo. I don't know about you, but I learned the hard way through pain and failure and brokenness. Eu não sei como que é a coisa na sua vida, mas eu aprendi da forma difícil, através da dor, através do quebrantamento, através das dificuldades. Because, you know, we do not learn spiritual truth by just getting the information. Porque, de fato, nós não aprendemos as verdades espirituais simplesmente recebendo informação. We learn spiritual truth by revelation, as God reveals it to us through the Holy Spirit. Nós aprendemos as verdades espirituais por meio da revelação. É quando Deus, pelo seu Espírito Santo, nos ensina a sua verdade. I believe that the most important basis for spiritual revelation is desperation. E eu acredito que a base mais importante para que nós possamos ter revelação espiritual é realmente a situação do desespero. So desperation is the key to revelation. Então, o desespero passa a ser a chave para que nós possamos ter a revelação. Before we receive truth, we have to come to the end of ourselves and the end of our resources. Antes de que nós possamos receber a verdade, é necessário que nós cheguemos ao fim de nós mesmos e ao fim dos nossos próprios recursos. We have to learn the truth that we cannot live the Christian life. Nós temos que aprender a verdade de que para nós é impossível vivermos a vida cristã. We have to learn that we cannot free ourselves from addictive behavior. Nós temos que aprender que nós não conseguimos libertar a nós mesmos de hábitos que viciam, que nos aprisionam. There once was a man who did not want to get up and go to church. Certa vez, havia um homem que não queria mais se levantar de manhã e ir ao culto, ir à igreja. His mother came in and woke him up and said, "You have got to get up and go to church." E a mãe dele chegou para ele, né, e falou: olha, filho, você tem que se levantar e você tem que ir para a igreja. He said, "I don't want to go to church. I don't like those people down there and they don't like me." E ele falou para ela: mas mãe, eu não quero ir para a igreja, eu não gosto daquele povo que vai lá e eles não gostam de mim. Just give me one good reason I should get up and go to church. Me dê um bom motivo que a senhora acha que eu deveria ter para ir à igreja. She said, "I will give you 2 reasons. E ela disse assim: primeiro, eu vou te dar 2 razões. One reason is that you're 40 years old. A primeira razão é que você tem 40 anos de idade. The other reason is that you are the pastor of the church." E a segunda razão é que você é o pastor daquela igreja. In a way, that's a brief testimony of mine.
E de certa forma essa piada é um breve testemunho da minha vida. Because many times as I was in the pastorate, I was struggling so badly. Porque muitas vezes, mesmo no pastorado, eu estava experimentando tantas lutas That I just couldn't get up and face the people in the church. que eu simplesmente não conseguia mais levantar de manhã e ir ao culto e encarar as pessoas da igreja. Have you ever waked up in a strange place and not known where you were? Já aconteceu com você alguma vez de você acordar num lugar estranho e pensar, onde é que eu estou? It happened to me one time. Isso aconteceu comigo certa vez. I woke up, I didn't know where I was. E eu acordei de manhã e eu não sabia onde eu estava. I was laying in a bed and I still had all of my clothes on. Eu estava deitado numa cama e quando eu percebi, eu ainda estava vestido com as minhas roupas. My shirt was bloody and my pants were torn. E eu vi que a minha camisa tinha sangue e as minhas calças estavam rasgadas. And I tried to sit up, but I couldn't. I was handcuffed to the bed. E eu tentei me levantar, mas eu sair daquela cama, mas eu não pude porque eu estava algemado àquela cama. In a panic, I screamed out and said, "Where am I? What's going on?" E num estado de pânico eu gritei, onde que eu estou? O que está acontecendo? Two nurses in white uniforms rushed into the room. E aí duas enfermeiras, usando o seu uniforme branco, correram para dentro do quarto. And I said, "Where am I? What's going on?" E eu disse, onde que eu estou? O que está acontecendo? She says, "You're in a hospital." E elas falaram, você está num hospital. I said, "I want to go home." They said, "No, you can't." E eu disse, eu quero ir para casa. Mas elas falaram, não, você não pode ir para casa. The police brought you in here last night and we couldn't do anything with you and had to handcuff you to the bed. A polícia trouxe você ontem aqui para o hospital e nós não tínhamos o que fazer com você, então nós algemamos você à cama. I tried to think back to what had happened, where I'd been the night before. E eu tentei então me lembrar o que é que tinha acontecido na noite anterior. And then a terror and an icy fear struck my heart. Então uma sensação de terror e um medo paralisante dominou meu coração. I had been out drinking all of the night. Eu me lembrei que eu tinha passado a noite toda enchendo a cara. The last thing I remembered was leaving the hotel bar at the Hilton. E a última coisa que eu me lembrava era quando eu saí do bar do hotel Hilton, onde eu estava. And then I went up to the parking deck to get in my car. E eu me lembro que daí eu fui até o estacionamento para pegar o meu carro. Then I couldn't remember anything else until I woke up just a few minutes ago. E depois eu não me lembrava mais nada até aquele momento quando eu acordei naquele hospital. I had been in what they call a blackout. E o que tinha acontecido comigo era aquilo que eles chamam de blackout. It's when your mind sort of just shorts out and you go through the motions and you're still functioning but you can't remember anything. É quando a sua mente entra num processo que você continua ainda sendo capaz de fazer certas coisas, mas a sua mente já não se lembra de mais nada. There have been cases where men have flown combat missions in a blackout. Já existem casos de homens que, inclusive, pilotaram aviões de combate nesse estado de blackout. People have performed surgery in a blackout. Já existem casos de pessoas que fizeram cirurgias estando num estado de blackout. And people have even murdered people in a blackout. E certas pessoas já até assassinaram outras dentro desse estado de blackout. I could have driven somewhere and killed someone. Eu poderia ter atropelado alguém, ou batido em alguém, matado alguém. Well, I was very fortunate in that I didn't get out of the parking lot before the police arrested me for public drunkenness. Eu tive sorte, fui abençoado pelo fato de que eu sequer consegui sair daquele estacionamento antes que a polícia me prendesse por estar publicamente embriagado. Perhaps you're wondering why I was in this situation that's normally reserved for drunkards and homeless people. Talvez você pudesse perguntar, mas como é que esse homem foi parar numa situação dessa, algo que normalmente acontece apenas com pessoas sem teto, ou pessoas, esses bêbados de rua mesmo, como isso poderia acontecer com um pastor? At the time I was the manager of a brokerage office making very good money.
Desculpe, deixa eu voltar. Ele não era pastor, ele era um empresário. Naquela época, ele era... you were the owner? I was the manager. Ele era o gerente de uma firma que trabalhava com ações. I also had been a Christian for 15 years, was a seminary graduate and a former pastor. Ele também tinha feito seminário, tinha terminado teologia e tinha sido pastor. I had a very nice house and a wonderful wife. Eu tinha uma casa muito bonita, eu tinha uma esposa maravilhosa. When the policeman picked me up later that day and I crawled into the back of the car, E quando aqueles policiais me pegaram naquele dia e me colocaram lá atrás, naquele camburão, he said to me, Mr. Quarles, you don't look like the kind of man that would be out doing that at night. Why do you do it? E aí ele perguntou, seu Quarles, o senhor não se parece com o tipo de pessoa que costuma fazer esse tipo de coisa? Por que o senhor fez isso? I couldn't answer that question. E eu não tinha como responder aquela pergunta. Many times I thought through it, was there ever a time that I went out and got drunk since I've been a Christian that I enjoyed it? E eu não tinha como responder, e eu pensei, será que alguma vez na minha vida cristã que eu saí e bebi e fiz esse tipo de coisas, será que houve alguma vez em que eu me senti bem com isso? Of course the answer was no, but here I was destroying everything good in my life. É claro que a resposta é não, mas aqui estava eu novamente fazendo algo no sentido de destruir tudo que era de bom, tudo que havia de bom na minha vida. Why is it that we can't stop our addictive, self-destructive behavior? Então, por que muitos de nós temos tantas dificuldades para parar com os nossos comportamentos de vício que são tão destrutivos? Because addiction is nothing but spiritual bondage. Porque o vício não passa de uma prisão espiritual. And spiritual bondage does not respond to logic and common sense and clear thinking. E o vício, a prisão espiritual, não responde, não reage à lógica, ao senso comum ou aos pensamentos intelectuais. Perhaps you're wondering, how do you get to that point in your life? Talvez você esteja pensando, como é que você chegou nesse ponto na sua vida? When we come into this world, we have two basic needs. Quando nós nascemos, cada um de nós nasce com duas necessidades básicas. First of all, we have a need to be loved and accepted. Primeiro, nós todos temos a necessidade de sermos amados e aceitos. Secondly, we have a need to have worth and value. E segundo, nós temos a necessidade de sentirmos que temos valor e importância. Of course, God is the only one who can meet those needs. É claro que Deus é o único que é capaz de suprir todas essas necessidades que nós temos. But we don't have a relationship with God when we come into this life. Mas quando nós nascemos biologicamente nesse mundo, nós não nascemos tendo um relacionamento com Deus. But we go about meeting these needs the best way that we can. Então nós nos empenhamos de cumprir, ou melhor, suprir essas necessidades que nós temos da melhor maneira possível. We go about meeting those needs in our flesh. Então nós tentamos suprir essas necessidades a partir da nossa carne. And basically our flesh is, all that it is just the resources that we have in ourselves apart from God. E a carne, basicamente, são aqueles recursos que nós temos em nós mesmos, em separação, em desconexão com Deus. Really, a flesh pattern is nothing but a memory pattern. Um padrão carnal, então, não passa de um padrão de memória, digamos assim. It's really just a memory of how we met our needs apart from God. Então, basicamente, trata-se da memória ou da lembrança de como nós suprimos as nossas necessidades fora de Deus, por nós mesmos, pelos nossos esforços. And even as Christians, when we get under stress and pressure, we default to our flesh. E mesmo nós, como cristãos, quando nós nos encontramos em situações de estresse ou de pressão, a nossa tendência natural é voltarmos, por, digamos assim, por programação, a querer suprir nossas necessidades pela carne. So, when I was about 17 years old, my two best friends and I went out to celebrate our upcoming graduation. Quando eu tinha mais ou menos 17 anos de idade,
eu e 2 amigos meus fomos comemorar, não é, a nossa formatura que estava chegando. I hadn't done very well up to that point in meeting those 2 basic needs in my life. E até aquele ponto na minha vida, eu não tinha tido muito sucesso no sentido de suprir aquelas necessidades básicas da minha vida. I tried to do it through sports and going out for all of the athletic teams. Eu tinha tentado suprir aquelas necessidades através dos esportes, sendo um bom atleta, um atleta de sucesso. I tried to, but that really didn't work, and I tried to find a beautiful girlfriend, but that didn't work. Mas os esportes não deram muito certo. Depois eu tentei ter uma linda namorada, o que também não deu muito certo. But that night, alcohol showed me something that I had never seen before. Mas aquela noite, quando eu saí comemorar com meus amigos, eu tomei álcool, e naquela noite o álcool me mostrou uma coisa, me fez sentir uma coisa que eu nunca tinha sentido antes. It was really a life-changing experience for me at that time. Naquela altura da minha vida, aquela noite, aquela experiência com álcool, aquela noite, foi uma experiência de mudança de vida. It enabled me to overcome my self-consciousness. E quando eu bebi, o álcool me capacitou a superar aquela sensação de inadequação pessoal. It enabled me to feel better about myself and to relate to others. Eu me senti melhor acerca de mim mesmo, e eu me senti capaz de me relacionar com outras pessoas. And for the next 15 years, it became a big part of my life. E durante os seguintes 15 anos, o álcool se tornou uma parte muito grande na minha vida. It was my hobby and my recreation and my social life. Então toda a minha vida social, a minha recreação, os meus hobbies estavam sempre centrados no álcool. It was what I used to relax, to celebrate and even deal with problems. O álcool, então, a bebida passou a ser o que eu usava para relaxar, para celebrar e até mesmo para tentar resolver problemas. I became dependent upon alcohol and I couldn't quit. E aí o que aconteceu foi que eu me tornei dependente do álcool e eu não conseguia mais parar. Why? Because alcohol did something for me that nothing else had been able to do. E por que foi que aconteceu isso? Porque o álcool, a bebida alcoólica, pôde fazer algo por mim que nada mais antes tinha feito. When I was 33 years old, I became a Christian. Quando eu tinha 33 anos de idade, eu me tornei cristão. My life was radically changed at that point. E naquele momento, naquela experiência, a minha vida mudou radicalmente. I owned my own company at that time in which people had invested $500,000 in. Eu tinha minha própria companhia naquela época e era uma companhia que tinha investimentos que outras pessoas tinham feito de $500 mil. I gave up my company and went to seminary. E como resultado da minha conversão, eu abri mão da minha companhia e fui para o seminário. My goal and my purpose in life was to make my life count for Christ. E aí, a partir daquele momento, o meu propósito, o alvo da minha vida, era fazer com que a minha vida contasse para Deus, que a minha vida fosse vivida em serviço a Deus. And I pursued education and preparation for ministry with all the zeal and effort I could muster. E eu me preparei, eu procurei na educação, no estudo, com todo o zelo possível, porque eu queria ministrar de uma forma adequada para Deus. My Christian life was to spend at least an hour a day in prayer and Bible study. Praticamente todos os dias eu passava 1 hora diariamente em oração, estudando a Bíblia. I memorized chapters of Scripture. E eu memorizava capítulos inteiros da Bíblia. I read my Bible and prayed daily. Eu lia minha Bíblia, eu orava todos os dias. I read hundreds of books and listened to hundreds of tapes. Eu li centenas de livros e ouvi centenas de fitas de sermões e estudos. I went to all the seminars and the conferences that I could find. E eu ia a todas as conferências, a todos os seminários dos quais eu ficava sabendo. I witnessed enthusiastically to anything that moved. E eu testemunhava com muito entusiasmo para qualquer coisa que se movesse. I went to church every time the doors opened. E eu ia à igreja todas as vezes que a porta se abria, lá estava eu, entrando no culto. I went to seminary for 3 years and went into the pastorate. Eu fui ao seminário por 3 anos e depois eu comecei a trabalhar como pastor. How did that work out? Como é que tudo isso funcionou? It didn't. Não funcionou.
My wife and children didn't respect me. A minha esposa e os meus filhos não tinham respeito por mim. My marriage was a mess and my personal life was a shambles. O meu casamento estava uma verdadeira confusão e a minha vida pessoal estava um desastre. Why does doing all you know to do not work? Como é que pode, quando uma pessoa faz tudo aquilo que ela sabe que ela deve fazer e mesmo assim as coisas não funcionam? Por que acontece isso? The Christian life is lived by faith, not by what we do. Agora, a vida cristã é vivida pela fé e não por meio daquilo que nós fazemos. We're set free not by how we behave, but by what we believe. Nós não somos libertados pela forma como nós nos comportamos, nós somos libertados por aquilo que nós cremos. And if we focus on what we do, we're depending on ourselves. E se nós focarmos a nossa atenção naquilo que nós fazemos, nós estamos dependendo de nós mesmos. We're set free by what God does, not by anything we do. Nós somos libertos, então, por aquilo que Deus faz e não por aquilo que nós fazemos. I came to grips with the realization that all I'd learned about living the Christian life did not work. E chegou então um ponto na minha vida em que eu me dei conta que tudo aquilo que eu estava fazendo para tentar a vida cristã simplesmente não estava funcionando. I left the ministry and went back to being a stockbroker. Eu deixei o ministério e voltei a trabalhar com o mercado de ações. Soon I was making more money than I'd ever made in all my life. E dentro de pouco tempo eu estava ganhando muito mais dinheiro do que eu jamais havia ganho em toda a minha vida. But I believed that I was a total failure. Mas eu acreditava de todo o meu coração naquela época que eu era um fracasso total. I felt like I'd failed God, my church, my wife and my family. Eu sentia que eu tinha falhado com Deus, falhado com a minha esposa, minha família, com os meus amigos, em tudo. So I turned to my old ways of dealing with my problem, back to alcohol. Então eu voltei à minha velha maneira de lidar com os problemas, ou seja, eu voltei para o álcool, voltei para a bebida. I wasn't going to abuse alcohol or drink too much, but O meu plano, é claro, não era usar demais, não era beber demais, não era abusar do álcool, mas in a short time I became a full-fledged alcoholic and couldn't quit. não levou muito tempo, eu tinha me tornado um alcoólatra total e eu não conseguia mais parar de beber. I tried everything I knew to quit. Eu tentei tudo aquilo que eu conhecia, tudo aquilo que eu sabia que talvez pudesse me ajudar no intento de parar de beber. I still prayed and read my Bible for an hour or two a day. Eu ainda orava e lia minha Bíblia 1 ou 2 horas todos os dias. I read and studied my Bible, but I knew the information, not the truth. Eu lia e eu estudava a minha Bíblia e eu recebia informação da Bíblia, mas eu não estava conseguindo receber a verdade da Bíblia. I fasted trying to get God to do something. Eu até jejuava com a intenção de que talvez jejuando Deus fosse fazer alguma coisa. The large church that I was a member of started a Christian 12-step program because of me. Eu frequentava uma igreja grande e eles começaram aquele programa, né, dos 12 passos somente por minha causa. I went to hundreds of AA meetings and went through 5 sponsors. Eu passei por centenas de reuniões dos alcoólatras anônimos e tive várias pessoas me dando suporte, me dando apoio. Went to a secular psychiatrist and a Christian psychiatrist. Me tratei com um psiquiatra não cristão e até mesmo com um psiquiatra cristão. I flew up to New Jersey, spent 3 days with a specialist. Eu fui até o estado de Nova Jersey, onde eu passei 3 dias sendo auxiliado por um especialista em alcoolismo. Went to a secular treatment center and a Christian treatment center. Eu também fiquei num centro de tratamento secular e depois fiquei num centro de tratamento cristão. Read every book on addiction and alcoholism I could find. E eu li todos os livros sobre vício e sobre alcoolismo que pudesse cair nas minhas mãos. Went through a healing of memory session and a baptism of the Spirit session. Eu passei por uma sessão de cura das memórias, passei por uma sessão de batismo no Espírito Santo. Casting out a demon session twice. Eu passei por sessões de expulsão de demônios 2 vezes.
public confession and group therapy. E até mesmo confissão pública e terapia em grupos. Took the drug Antabuse, which if you drink on top of taking it, you get violently ill. Eu tomei um remédio que muitas pessoas tomam, que se você tomar aquele remédio e beber em cima daquele remédio, você fica muito mal, você passa muito mal. Got violently ill twice. Eu fiz isso 2 vezes, ou melhor, tomei o remédio e bebi e fiquei muito doente 2 vezes. In my church discipline committee, the same one that had sent me off to seminary and helped support me. The beginning again? The church discipline committee, the same church that had sent me off to seminary. Então essa igreja era a mesma igreja que eu tinha ido que tinha me mandado para o seminário. Called me before the church because I was a drunk. Então aquele mesmo comitê que anos antes tinha me mandado para o seminário da minha igreja, agora me chamou. Eles tinham que falar comigo porque eu era membro da igreja, mas ao mesmo tempo eu era um alcoólatra. Why didn't any of these things I tried work? Agora eu pergunto, por que nenhuma dessas coisas que eu tentei funcionou direito? They were all things that I was trying to do. Porque eram todas coisas que eu estava tentando fazer. I was struggling, striving, and straining to live the Christian life. Eu estava lutando, me esforçando, fazendo o maior empenho para tentar viver a vida cristã com as minhas forças. And all of the people that ever tried to help me, no one ever said the problem is not you. E de todas aquelas pessoas que tentaram me ajudar, nenhuma delas me disse, veja, o problema não é você. The problem is not you, but the lies you believe. Ninguém me disse assim, veja, o problema não é você, o problema são as mentiras nas quais você tem acreditado. No one ever said the answer is not what you do. E ninguém me disse também que a resposta não era aquilo que eu pudesse fazer. The answer is not what you do, but what Christ did on the cross. A resposta não é o que você faz, mas é aquilo que Jesus fez na cruz. Well, where did all these things I was trying get me? Então, can you repeat that? Where did all these things that I was trying get me? Então, para onde que todas aquelas coisas que eu estava fazendo, para onde que elas me levaram? Totally out of control, depressed, suicidal. Eu fui levado, então, por aquelas tentativas infinitas, a uma sensação de perda total de controle, depressão e desejo de suicídio. You know, I was just like the prodigal son. I just wanted out of the pig pen. Eu me sentia exatamente como aquele filho pródigo. Eu queria sair daquele chiqueiro. I just wanted to be normal. I'd given up all hope on being a good Christian. Eu queria simplesmente ser uma pessoa normal, porque eu já tinha até perdido toda a esperança de ser um bom cristão. There's this story this comedian tells about going out hunting for coons. Existe uma história que um comediante conta quando ele sai para caçar guaxinins. And they tree this big raccoon up in the top of a tree. He sees the raccoon. Yes. Então ele vê um guaxinim grande em cima de uma árvore. And one of the guys crawls up the tree to shake him out. Então um dos caçadores, não é, sobe nessa árvore para tentar chacoalhar a árvore para derrubar o guaxinim. But when he gets up there, he finds out it's a lynx. Mas like a wildcat. Ok. Mas quando ele sobe, ele percebe que o bicho que está lá em cima não é um guaxinim, é um lince, é uma espécie de gato selvagem bem grande. And he gets after that guy, and this guy is screaming and hollering. E o lince então começa a perseguir esse homem, e esse homem está correndo, gritando de medo. And he hollers down to his buddy. E ele lá em cima, desculpa, ele não corre, ele está em cima da árvore e o lince vem em direção dele para atacá-lo. Aí ele lá de cima grita para o seu amigo lá embaixo. He says, "Shoot, shoot, this thing is killing me." E ele fala assim, atire, atire, esse bicho está me matando. And his buddy hollers up and says, "I'm afraid to shoot, I might hit you." E aí o amigo dele fala assim, eu tenho medo de dar um tiro, eu posso acertar você. And he hollers back down and says, "Shoot up here amongst us, one of us has got to have some relief." Ele fala, olha, mas dê o tiro assim mesmo, porque um de nós dois aqui em cima tem que receber algum tipo de alívio. That's exactly where I was. E é exatamente nesse ponto que eu estava. You see, God's goal and purpose for us
is not to help us get our act together. Então veja, o propósito de Deus, o alvo de Deus para nós, não é que a gente consiga dar um jeito e consiga acertar as nossas vidas. God's goal is to bring us to the end of ourselves and our resources. O alvo de Deus para a nossa vida é nos levar ao fim de nós mesmos, é nos levar ao fim dos nossos recursos pessoais. It's when we've shot our last bullet and spent our last buck. É quando nós chegamos ao fim, é quando nós literalmente damos nosso último tiro, usamos a nossa última munição e não temos mais nada, não temos mais recurso algum. 2 Corinthians 1:8 and 9 says this. 2 Coríntios 8? 1, 8 and 9. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 8 e 9, dizem o seguinte. We were under great pressure, far beyond our ability to endure. Nós estávamos debaixo de grande pressão, muito além da nossa capacidade de suportar. The sentence of death was in our hearts. The sentence Of death. Havia uma sentença de morte nos nossos corações. But that happened that we might rely not on ourselves, Mas isso aconteceu para que nós não dependêssemos de nós mesmos, but on God who raises the dead. mas dependêssemos de Deus que ressuscita os mortos. There's no freedom, peace and joy without brokenness. Não há liberdade, não há paz, não há alegria se não houver antes quebrantamento. It's only for total, absolute, bankrupt, broken people. A paz, a alegria, ela só vai ser experimentada por pessoas totalmente quebradas, pessoas totalmente fracassadas. The way up in the Christian life is down. A forma de a gente subir na vida cristã, na verdade, é para baixo, é ir para baixo, é ir para o fundo. Revival is not the roof blowing off, but the floor caving in. O avivamento não acontece quando o telhado é levado pelo vento, mas é o contrário, é quando o chão afunda dentro de um buraco. O piso da casa afunda num buraco. Because grace flows downhill. Porque a graça é algo que desce morro abaixo. And it meets us at our point of need and our point of failure. E a graça nos encontra no nosso ponto de maior necessidade, no nosso ponto de total fracasso. It meets us at our point of brokenness. A graça nos encontra no nosso ponto de quebrantamento. Because God's goal for us is to bring us to the end of ourselves and our resources. Então, como o alvo, o objetivo de Deus é nos levar ao fim de nós mesmos, ao fim dos nossos recursos, So that we're convinced we can't live the Christian life. para que nós possamos então sermos convencidos de que é impossível para nós vivermos a vida cristã por nós mesmos. And we will trust Christ and depend upon Him as our life. Para que nós possamos então passar a confiar em Cristo e depender dele, Ele sendo a nossa vida. Well, about this time, my best friend came up and gave me some tapes. E quando eu estava nessa fase da minha vida, totalmente sem esperança, querendo suicidar-me, o meu melhor amigo veio à minha casa e me deu algumas fitas cassete para eu ouvir. He said, "Here, listen to these. Maybe they'll help you." E ele falou, olha, tá aqui, ó, por favor, ouça, quem sabe essas mensagens vão ajudar você. He'd given up hope for me just like everybody else had. Assim como todo mundo que me conhecia, aquele amigo também já não tinha mais esperança quanto a mim. In fact, everyone doubted that I was a Christian. Na verdade, todo mundo que me conhecia tinha dúvidas se eu de verdade era cristão ou não. My wife, my best friend, and my pastor. A minha esposa, os meus melhores amigos, até mesmo o meu pastor. Well, I looked at those tapes and I thought, I've heard one of these tapes before. His theology doesn't agree with mine. E eu olhei para aquelas fitas e falei, eu já ouvi algumas dessas fitas antes. What did you say about his theology? His theology doesn't agree with my theology. E ele falou, eu já ouvi esse pregador antes. E o fato é que a teologia dele não bate muito com a minha teologia. And then I had a thought that I know came from the Lord. E nesse momento eu tive um insight, um pensamento que eu tenho certeza que veio de Deus. Your theology is not doing you much good. E o pensamento foi esse, mas escuta, e a sua teologia, ela tem te ajudado muito? Because if your theology is true and your beliefs are correct, Porque se a sua teologia é verdadeira e se as suas crenças estão corretas, because truth sets you free, você vai ser liberto, porque a verdade nos liberta. and lies keep you in bondage.
E são as mentiras que nos mantêm aprisionados. So I began to listen to the tapes, but there were two sets of tapes, a basic and an advanced. E eu comecei então a ouvir aquelas mensagens naquelas fitas. E haviam dois jogos de fitas. Um jogo mais básico, mais iniciante, e um mais avançado. So I thought, well, I'm a seminary graduate and a pastor. I'll start with the advanced set. E aí eu pensei comigo mesmo, já sou formado em teologia, eu já fui pastor, eu vou começar com as fitas do nível mais avançado. So I finished, I was going through the advanced set, and during that time, after church one day, E eu estava então ouvindo as fitas do nível avançado, e era um domingo à tarde, eu já tinha, depois do culto, I picked a fight with my wife and told her how bad she was and how bad the pastor was. e eu me lembro que naquele dia, depois do culto, eu já estava ouvindo as fitas, mas naquele dia, depois do culto, eu tive uma briga com a minha esposa, e eu disse a ela que ela era uma pessoa terrível, que o pastor da igreja também era uma pessoa terrível. I did it so I could go off on a drunken binge. E eu tive aquela briga com a minha esposa porque a minha intenção era aproveitar a situação e realmente encher a cara, porque era o que eu estava com vontade de fazer. 3 days later, it ended like all the binges do. E 3 dias depois daquela bebedeira, aquela bebedeira terminou do mesmo jeito que todas elas terminam. And I'm driving home in great guilt, remorse, and despair. E eu estou voltando para minha casa, no meu carro, sentindo grande culpa, grande remorso e uma profunda sensação de desespero. And I look and there's one of the tapes on the seat that my friend had given me, and I started listening to it. E aí eu vi que uma das fitas que aquele amigo me havia dado estava lá no banco do meu lado, dentro do meu carro. It was a tape by Bill and Annabelle Gillum. E essa fita estava lá, que eu comecei a ouvir, ela tinha sido gravada de duas pessoas, Bill e Annabelle Gillum, que tinham gravado essa fita. And Annabelle Gillum was giving a short message on John 14:20. E a Annabelle Gillum estava fazendo uma curta mensagem sobre João 14, John 14, right? John 14:20. João 14, versículo 20. Jesus is speaking, and he says, "In that day you will realize." E nessa passagem, Jesus está falando, e ele diz, naquele dia vocês perceberão That I am in the Father, and you are in me, que vocês estão no Pai, eu estou no Pai, e vocês estão em mim, and I am in you. e eu estou em vocês. It was a short verse, but it's like I've never heard it before. Era um versículo tão curtinho, mas parecia que eu jamais tinha ouvido aquela passagem antes da minha vida. And I thought, if that's true, Eu what falei, else? Go ahead. Se isso é verdade, What else could I possibly need? se é verdade que Cristo está em mim, But I o didn't. que mais que eu posso precisar? But I didn't really understand it, so I asked God to show me the truth. Mas eu não entendia nada daquilo. E eu falei, Deus, por favor, mostre-me qual é a verdade. 2 months later, I had been drunk the night before. E 2 meses mais tarde, na noite anterior, 2 meses mais tarde, eu estava num momento da minha vida que na noite anterior eu tinha enchido a cara, eu tinha bebido um monte. My wife said, "Look, would you just give me a little space and leave the house for a while?" E a minha esposa chegou e falou assim, escuta, será que você não podia me dar um tempo e sair de casa por algum tempo e deixar eu ficar sozinha porque eu não aguento mais? So I'm driving out of town to a friend's house. Então, de repente, lá estou eu dirigindo meu carro, saindo da cidade, indo para a casa de um amigo. Probably my last 2 friends that would even let me come visit them. Talvez esses fossem meus últimos 2 amigos que sequer me aceitariam na casa deles. And by this time I was around to listening to the basic set of tapes. You were beginning to? Beginning to listen to the basic set. E nessa altura do campeonato, eu já estava começando a ouvir aquele jogo de fitas, mas as do nível mais básico. And I was on tape number 3, which was co-crucifixion is past tense. E eu estava na fita número 3, onde diz que a co-crucificação acontece no tempo passado. Bill Gillum was speaking on Romans 6. E nessa fita, nesse estudo, Bill Gillum estava falando sobre Romanos 6.
And Romans 6:1 begins as, what shall we say then? Shall we continue in sin so that grace may increase? E Romanos 6:1 começa assim: o que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente? And then it says, may it never be. E aí, We died to sin. e Paulo diz em seguida, de forma alguma, pois nós morremos para o pecado. He said, you are dead to sin. E ele diz em seguida, você está morto para o pecado. You may not act like it or even look like it. Talvez você não haja desta forma, talvez você não se pareça com alguém que tenha morrido para o pecado. You think that's just what God says about you. E você pode até pensar que isso não passa de alguma coisa que Deus diz a meu respeito. And how God sees you. E talvez como Deus me veja. What God says about you is the truth. Agora, o que Deus diz a respeito de você é a verdade. And how God sees you is reality. E a forma como Deus vê você é a realidade. The lights came on and I knew I was dead to sin. E naquele momento o que aconteceu é como se uma luz se acendesse. E naquele momento eu soube que eu estava morto para o pecado. Romans 6:6 says this. Romanos 6:6 diz o seguinte: For we know that our old self was crucified with him. Pois nós sabemos que a nossa velha natureza, o nosso velho homem, foi crucificado com ele, That we should no longer be a slave to sin. para que não continuássemos sendo escravos do pecado. Because anyone who has died has been freed from sin. Porque todos os que morreram foram libertos do pecado. We're not some old rotten sinner. Então nós não somos, como alguns dizem, nós não somos aqueles pecadores imprestáveis. We are dead to sin and freed from it. Nós estamos mortos para o pecado e livres do poder do pecado. There's really only one thing that will keep you in bondage. That's deception. Só tem uma coisa que vai manter você prisioneiro do pecado. E essa coisa é o engano ou as mentiras. Two things happened on the cross. Duas coisas importantes aconteceram na cruz. Actually, more happened, but two main basic things. É claro, outras coisas aconteceram na cruz, mas eu quero falar dessas duas coisas importantes, dessas principais. Christ died, and I am free from the penalty of sin. Primeiro é que Cristo morreu e, portanto, eu estou livre da penalidade ou condenação do pecado. I died with Christ, and I am free from the power of sin. Outra coisa que aconteceu é que eu morri com Cristo e estou livre do poder do pecado. I remember when I went back home after I had found this discovery. E eu me lembro quando voltei para casa depois de ter feito essa descoberta. And I remember sitting at my desk thinking this. E eu me lembro sentado lá na minha escrivaninha pensando o seguinte: My situation is unchanged. a minha situação ainda não mudou. I don't have a job. I don't have any income. Eu não tenho emprego, eu não tenho nenhuma renda. Everybody in town knows I'm a drunk. Todo mundo na cidade que eu moro sabe que eu sou um bêbado. And then I had a weird thought. E de repente eu tive um pensamento estranho, esquisito. I hope I don't get a job anytime soon. Eu espero que eu não tenha um emprego tão cedo. Because for the first time in my life, I had peace and joy and freedom. Porque pela primeira vez na minha vida eu sinto paz, eu sinto alegria, eu sinto liberdade. Because I think a good definition of freedom Porque eu acho que uma boa definição de liberdade is in Christ you don't need anything else. é porque em Cristo nós não precisamos de mais nada. Because if I think I need something else, Porque eu posso até achar que eu preciso de mais alguma coisa. then Satan can jerk me around any way he wants Ou to. melhor, quando eu acredito que eu preciso mais alguma coisa, além de Jesus Cristo, Satanás pode me manipular e fazer de mim gato e sapato. It was like I had spent all my life trying to get my act together. É como se eu tivesse passado toda a minha vida tentando consertar a minha vida. And it was like Jesus said, your act is no good. E aí vem Jesus e fala, veja, Well, I think, o que você está vivendo não vale nada.
What I think about your act, I crucified on the cross. O que eu acho sobre sua vida, sabe o que é? Não tenta consertar. Simplesmente deixa ela estar crucificada comigo na cruz. All my life I've been trying to make my life count for Christ. Toda a minha vida eu passei me esforçando, tentando fazer algo valioso para Deus. Then I learned that I could just trust Christ to be my life. E de repente o que eu aprendo? Que tudo que Ele quer é que eu confie nele, no sentido de Ele ser a minha vida. We take a break. Yeah, ok. Just a short one. Ok. Nós vamos fazer uma pausa agora e continuamos daqui a pouco.